Gálatas 2, do 11 ao 21. É uma conversa aí de Paulo com Pedro. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, todas as vezes que eu falar Cefas é Pedro, tá? Eu me opus a ele cara a cara por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e se separou-se dos gentios por meio dos que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele, nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, não como judeu. Portanto, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, não gentios, pecadores, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, fomos por isso tidos por pecadores. Então, Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo o que destruí, constituo a mim mesmo um transgressor. Pois por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo a fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Quando a gente pensa nesse contexto histórico, nós estamos diante de um texto de suma importância para a compreensão do Evangelho, para a palavra do Senhor, um pilar da fé cristã reformada e histórica, né? Então, a doutrina da justificação pela fé somente, ela é aplicada aqui. A Epístola de Gálatas, essa carta, como todo, é uma defesa apaixonada mesmo da vontade de Deus para nós, aquilo que o apóstolo Paulo contra aqueles que tentavam corromper a pureza do Evangelho. É por isso que a gente sempre está preocupado com se a verdade está sendo explicada aqui nesse lugar. Para nós, a única coisa é a palavra. Para a gente pensar na relevância dessa passagem, eu quero voltar um pouquinho no tempo com vocês, né, no cenário. Paulo ele havia pregado o evangelho da graça em diversas regiões. A igreja composta por gentios aqui nesse processo, por pessoas não judias, e aquela igreja estava crescendo, incluindo essas igrejas aqui da Galácia. Contudo, quando a gente olha, a gente vê alguns agitadores no meio dos cristãos, judeus, que tinham circulado entre os convertidos gentios, procurando impor-lhes a circuncisão e as responsabilidades da lei mosaica como necessária para a salvação. Então, eles queriam afirmar que a salvação, para ter a salvação, era necessário a circuncisão. Então, essas coisas estavam entrando dentro da igreja. E esses indivíduos eram conhecidos como judaizantes. Eles argumentavam a fé em Cristo, que só a fé em Cristo não era suficiente. E agora a gente sempre tem batido nessa tecla, né? A nossa única regra de fé e prática diz que Jesus é suficiente para a nossa salvação. Paulo então chega no meio desse contexto, né? O cristianismo estava correndo um risco de tornar uma de tantas seitas judias ali, nós tínhamos várias, falando que para a salvação precisava da circuncisão. E aí Paulo então bate frente com Pedro, né? E não se trata de uma simples discussão teológica, não, algo acadêmico, mas um confronto que ia definir o curso da história da igreja, ia definir a direção da igreja, né? Que ia ser universal, para que chegasse até nos nossos dias, hoje a gente tivesse a mesma convicção, né? Todos unicamente são salvos pela fé em Cristo Jesus, não precisa de mais nada.
o restante das coisas fazem parte do combo que é necessário para a nossa fé. Mas então, Paulo, ele entra e bate de frente com Pedro, falando, não é Pedro, não é esse caminho não. Não é por aí que você deve andar. Então, hoje eu queria pensar e nortear o nosso estudo, né, justificados pela fé e não pela obra da lei. Queria pensar 3 pontos principais com vocês nessa noite, que emergem desse texto aí para nós, né? Então, que é o confronto principal e crucial aí na Antioquia, a centralidade da crucificação de Cristo e a vida vivida pela fé no Filho de Deus. Então, nós vamos dividir em 3 partes, né? O Senhor possa nos abençoar a entender essas 3 verdades nessa noite, de uma forma clara, cristalina, onde cada um pode sair daqui hoje, uns entendendo qual é o processo de Deus para a sua vida, qual é o processo da salvação, outros entendendo como é que nós devemos nos comportar como pessoas que amam a Jesus. Então, a primeira verdade é o confronto crucial na Antioquia, né? Se você entendeu o plano de fundo histórico que eu tentei trazer para vocês aí, eu queria mergulhar com vocês pensando nesse confronto aí entre Pedro e Paulo, né? Nessa passagem eles começam esse evento dramático, mas revelador. Ele não foi um pequeno desentendimento, foi algo que mudou a história da igreja até nos nossos dias. Então, tudo que pode ameaçar a essência do evangelho precisa ser combatido. Às vezes a gente fica meio que acanhado com algumas coisas, vão entrando coisas dentro da igreja que são erradas, e às vezes a gente não confronta. E aí nós precisamos olhar. Então, quando a gente olha para o cenário disso, a gente vê uma comunhão rompida. A gente vê Paulo exortando Pedro, falando com Barnabé, né? Todos aqueles que andavam juntos estavam começando a aderir aqui. Então, a Antioquia, ele era esse centro vibrante do cristianismo. O lugar onde andavam judeus, onde andavam os gentios convertidos, as pessoas que tinham tido um encontro com Cristo. E essas pessoas desfrutavam de uma verdadeira comunhão. Pedro, que é uma das colunas da igreja, ele havia chegado a Antioquia, como nos relata Paulo, e é interessante porque o texto fala que que Pedro estava comendo junto com os gentios, desfrutando ali daquele momento junto com o pessoal, todo mundo muito amigo, mas de repente chega algumas pessoas de fora. Chegam lá de Antioquia, e o relato de Paulo fala justamente isso, que ele participava junto com os gentios, Pedro, do ágape, né, daquela comunhão entre os irmãos, participava da festa do amor, ele era um símbolo poderoso da unidade de Cristo, ou seja, a unidade era algo perene naquela igreja. E aí não tinha diferença de casta, de cor, de dinheiro, de não ter dinheiro, de pobre, rico. A única coisa era a fé em Cristo Jesus. Contudo, a harmonia é quebrada. Paulo relata que quando alguns chegaram da parte de Tiago, ele recuou. Pedro volta atrás. Pensa comigo. É comum você estar junto, andando junto. Vamos lá para casa, vamos jantar juntos, vamos comer juntos. Aí está lá Pedro junto, rindo junto, tudo muito bom com os gentios, cristãos. E aí chega uma turma lá, que veio da parte de Tiago, e começa a falar com Pedro. Pedro, como é que você faz isso, Pedro? Está errado. O pessoal não foi circuncidado ainda. Como é que você vai sentar com essas pessoas e comer na mesa? Já imaginou que desgaste foi isso? Alguém fala assim, Pedro, vai lá em casa. Aquela comidinha. Pedro fala, não vou não. Começou a evitar, não queria mais andar junto, não queria participar da comunhão com os irmãos. Por quê? Porque só Jesus não bastava para a salvação. Precisava de algo a mais. E aí, nesse processo de algo a mais, começaram então uma divisão entre os irmãos, e Paulo chega no meio desse contexto. E Pedro,
Já havia combatido isso, já havia falado sobre isso em alguns momentos, mas de repente ele recua e deixa os irmãos de lado. Então, dava essa impressão onde Pedro não queria mais nada com aqueles irmãos gentios se eles não fossem circuncidados. O que é circuncisão? É algo feito humano, é um processo humano, é um processo onde eu preciso fazer para que eu possa herdar a salvação. E aí nesse processo todo, a vida da igreja começa então a ruir, né? É indicado aí essa tristeza entre os irmãos de não estar perto, e Paulo chega então diante desse contexto para exortá-lo, né? A comunhão havia rompido e Paulo fala, não pode, está errado. Vocês estão querendo agradar a homens, Pedro. Muitas vezes, meus queridos, nós estamos querendo agradar a homens e isso não pode acontecer. Nós estamos aqui para agradar somente a Deus. Quando a gente olha para o texto, a gente vê o evangelho em jogo, né? A verdade, ela está sendo ameaçada. Não era um mero conflito cultural, uma questão de etiqueta social, como Paulo deixou claro. Quando eu vi que não estavam agindo corretamente de acordo com a verdade do evangelho, disse a Pedro diante de todos: a verdade do evangelho estava em jogo. Meus queridos, nós precisamos muitas vezes confrontar algumas coisas, algumas situações na nossa vida. Como é que a gente pode andar? Nós precisamos buscar ao Senhor. Uma igreja cristã não pode continuar sendo cristã se der lugar à diferença de classe, se der a diferença de rico, de pobre, de cor. É algo terrível. Eu sempre falo aqui, né? No período que eu vivi na África, aqueles 4 anos ali entre o povo africano, foi um tempo assim tão complicado. A gente chegava em alguns lugares, África do Sul, por exemplo, a gente chegava nas igrejas, era do lado de cá os negros, do lado de cá os brancos. Um achava melhor do que o outro. O negro achava melhor do que o branco achava melhor do que o negro. Uma das igrejas que eu fui, o pastor era muito meu amigo, e ele tinha o costume de, durante o louvor, aquele tempo gostoso, está aqui, os anjos cantam, né? Igual a Alana ministrou tão bonito aqui. Os anjos cantam, vamos misturar aqui, vai lá cumprimentar o seu irmão. E no meio do louvor o pastor falava, agora, não sai do lugar que você está não, fica aí, ou seja, estava tudo misturado, negros e brancos, indianos, às vezes misturavam, ficavam separados também. E aí o culto, quando você olhava, era muito bonito você estar lá em cima e ver pessoas de várias cores, né? Negros, brancos, indianos, todo mundo misturadinho, porque é isso que é reino de Deus. Mas era incrível, você voltava naquela igreja no próximo domingo, os brancos de cá, os negros de cá, e isso afeta o evangelho, isso muda a história do evangelho, porque Cristo quer unidade entre o povo dele. Muitas vezes a gente se divide dentro da igreja, isso não pode acontecer. Uma igreja cristã não pode continuar sendo cristã se existir diferenças. Todos nós somos iguais perante Deus. Paulo via que quando se separavam, tinha algo errado. E aí ele chama Pedro, fala, cuidado Pedro, olha a prática que você está agora. Nós precisamos, meus queridos, olhar que fé só vem através de Jesus Cristo. A coragem de Paulo em defender a pura doutrina, a sã doutrina, diante dessa ameaça direta do evangelho, ele não hesita. Ele confronta publicamente, diante de todos. A coragem de Paulo aqui é notável. Muitas vezes nós precisamos chegar diante de um irmão que está fazendo algo errado fora do evangelho e confrontar. O caminho não é esse. O caminho da cruz é outro. Ele não se importou com a reputação de Pedro como líder apostólico, mas ele se preocupa somente com a verdade do evangelho. Ela tem que ser cristalina. Vamos pensar aqui em um edifício. Se um arquiteto e junto ali ou um engenheiro, ele compromete os alicerces, o prédio inteiro está em risco.
Se a fundação não é boa, o prédio inteiro corre risco de cair. Queridos, o Evangelho é assim, ele é o nosso alicerce. Aqui, esse prédio aqui que nós estamos, tem 6 metros de altura cada coluna. Tem 6 metros para baixo de profundidade de alicerce. Cada coluna dessa aí tem 6 metros mais um tubulão lá embaixo para suportar o peso dessa estrutura que nós estamos aqui hoje. Se ela não tivesse sido bem feita, essa estrutura era comprometida. O Evangelho estava correndo esse risco, uma estrutura frágil. Paulo, ele teve de agir como um bom construtor para não permitir que o Evangelho fosse fragilizado. As estruturas, custe o que custar, nós precisamos defender o Evangelho puro e cristalino. Nós precisamos olhar, para este homem como um homem energético, que mudava a história e estava preocupado. Houve um confronto, sim, mas em função da verdade do Evangelho. Nós jamais podemos nos afastar disso. Este confronto ensina a vigilância e a coragem da defesa da fé cristã. No dia que nós pararmos de pregar isso aqui, de cima desse púlpito, nos confronte. Tem algo errado. Nós precisamos ter coragem. A segunda verdade que o texto traz para nós é a centralidade da crucificação de Cristo, de 14 ao verso 18. Esse confronto em Antioquia não foi um mero desentendimento pessoal, ele foi uma manifestação visível de uma profunda questão teológica. Paulo não hesita em defender a verdade, porque ele estava em jogo nada mais, nada menos do que o fundamento da nossa salvação. Isso conduz a esse segundo ponto, a essa centralidade da crucificação. Ao confrontar Pedro, Paulo passa a expor o cerne teológico da questão, o centro, a impossibilidade da justificação pelas obras da lei e a necessidade da justificação pela fé na obra de Cristo Jesus. Então eu não preciso fazer nada para a salvação, eu preciso apenas crer que Jesus me salvou. Então, se nós acreditássemos que era necessário cumprir a lei como estava naquele momento, e que a cruz de Cristo não foi suficiente, tem algo errado. Está falando que nossa humanidade consegue por si só se justificar. E a justificação somente através de Jesus. Justificados não por obras da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Você tem crido que só Jesus é suficiente para você ter a vida eterna, para você andar com Cristo o tempo todo? Paulo está desmantelando aqui a ideia de qualquer superioridade judaica em relação à salvação. Mesmo os judeus que tinham a lei e se consideravam justos, reconhecerem que precisavam da fé em Cristo. Queridos, se até os judeus de nascimento não podem ser justificados pela lei, quanto mais um gentio, quanto mais uma pessoa que tem um encontro lá na frente com Cristo. Então Paulo fala, olha, não é você que faz. Cristo é suficiente para a transformação das nossas vidas. Você olha para Gálatas, você vai trazendo isso, A função era definir o pecado e pôr em evidência a impotência de um homem, levando a graça. A lei, ela só serve para nós, para mostrar que nós somos pecadores, mas que a graça de Deus é suficiente para a nossa salvação. Não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer boas obras, nada. Eu só preciso crer que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. A lei, ela expõe os meus pecados, mas a graça me traz remissão. Jesus traz remissão. Ele fez tudo por nós. Então, ele é o nosso único meio de redenção. Somos justificados pela fé em Cristo, Ele morreu por nós, ele morreu para que nós tivéssemos salvação. O verdadeiro problema aqui não é Cristo, mas sim a tentativa de retornar a um sistema falho. Porque se eu se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O que Paulo está falando com isso lá em Gálatas 18? Edificar novamente a lei como meio de justificação é negar a suficiência de Cristo, é tornar a sua morte inútil.
Será que quando eu tento fazer as coisas com as minhas próprias forças, eu não estou negando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por mim? Será que eu não tenho deixado o Senhor de lado? Você achando que você consegue a sua salvação através de boas obras? Daqui um pouquinho eu vou falar sobre isso. As boas obras, elas nos seguem, mas muitas vezes nós queremos comprar a salvação, e não é isso. E o Paulo estava muito preocupado com isso. Se a lei pudesse salvar, a crucificação de Cristo seria um gesto inútil. Então, meus queridos, nós não podemos comprar salvação, porque a cruz foi a melhor coisa que podia nos acontecer. Nós podemos olhar para Ele, né, e falar, olha, Ele ofereceu o melhor para nós. Eu não preciso de mais nada. A nova criação em Cristo Jesus. Paulo está estabelecendo que o caminho para a relação correta com Deus é unicamente a fé. A lei nos mostra a nossa incapacidade de chegar até Deus, mas Cristo nos mostra a possibilidade de chegar até Deus. Somente Ele pode nos levar até o Pai. Mais uma vez, em Cristo somos nova criação. Jesus morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos redenção. Eu gosto demais lá de Romanos, quando fala, não há mais judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Queridos, agora nós somos livres em Cristo Jesus, para vivermos esse evangelho genuíno, que traz salvação a todas as pessoas. Em Cristo Jesus há uma nova história. A lei foi destruída por meio da justificação. Agora nós vivemos em um novo sistema. Nós somos salvos pela graça. Só a graça é suficiente para a salvação. E a terceira verdade que esse texto traz para nós é a vida vivida pela fé no Filho de Deus. Quando a gente olha do verso 19 ao verso 21, tendo estabelecido a centralidade inegável da crucificação de Cristo como o único meio de justificação, Paulo não para na teoria. Ele prossegue para descrever a transformação radical que essa verdade opera na vida do cristão. E agora eu quero, nos próximos minutos, que você preste muita atenção. Se você entendeu a primeira parte da mensagem, que fala que salvação é só pela graça, só através de Cristo Jesus. Esse terceiro e último ponto, ele vem trazer como nós devemos nos comportar a partir do momento que nós entendemos essa tão grande salvação. Ele prossegue para descrever a transformação radical que essa verdade opera na vida de cada cristão. Chegamos ao nosso terceiro e último ponto, e o ponto principal dessa noite: a vida vivida pela fé no Filho de Deus. Quero chegar nesse ponto áureo aqui para descrever essa profunda transformação que deve ocorrer na vida daqueles que são justificados pela fé. Esse ponto não é apenas uma declaração teológica, como sempre tenho falado, mas um testemunho pessoal vibrante do apóstolo, né? Paulo aqui, ele vai falar da sua vida, o que Deus fez através dele, o que Ele quer fazer através de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Ele quer nos usar para transformar vidas, para mudar a história das pessoas. Não pode ser, meus irmãos, acordar, trabalhar, estudar e... Não, a nossa vida tem que ser alcançar pessoas para a glória de Jesus. Paulo declara, estou crucificado com Cristo, e agora estou crucificado com Cristo, e logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Podemos bater no peito e falar, Cristo vive em mim, meus queridos. É essa a declaração de Paulo. Cristo vive em mim. É uma das declarações mais profundas da identidade cristã. Tem um comentário bíblico de Moody, ele explica que o tempo perfeito enfatiza ambos, o acontecimento passado e os seus efeitos contínuos, que vai acontecer na nossa vida. No momento em que cremos em Cristo, somos
identificados com Ele em sua morte e ressurreição. Precisamos voltar para a cruz todos os dias, para a cruz do Calvário, estarmos crucificados com Ele, na sua morte. Essa identificação significa uma ruptura radical com a vida antiga. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, meus queridos. Aquele velho homem lá atrás, safado, sem vergonha, já não existe mais. Agora só Cristo, somente Ele vive em mim e eu vivo para a glória do Senhor. Essa é a nossa nova identidade. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Cada vez mais profundo. Paulo fala, olha, a convicção, quando eu olho para o Senhor, eu vejo que eu não era nada, mas em Cristo eu sou tudo. Eu posso todas as coisas. Jamais eu podia fazer algo para abençoar as pessoas, mas em Cristo eu posso. A vida que Ele vive é impulsionada por uma nova realidade. Cristo vive em mim. Essa não é uma vida de melhoramentos morais pela força de vontade, mas uma vida infundida pelo próprio Cristo. Porque nós não conseguimos deixar as práticas do passado sozinho. Nós precisamos de Cristo, precisamos estar fundidos nele. Por isso ele fala, eu estou crucificado na cruz de Cristo. Eu não posso mais praticar as velhas coisas, porque eu estou com Ele na cruz. A sua própria personalidade não é anulada, mas ela é transfigurada. Agora eu estou com Ele. A vida de um escravo agora, que pertence a um novo mestre, não pela força, mas pelo amor ao Redentor. Eu me entrego porque eu entendo que Cristo é tudo para mim. Eu preciso dele. Sabem a história dos morávios? Os morávios, ali na Europa, começou uma grande revolução. As pessoas começaram, Deus, um grande avivamento no meio dos morávios. E um belo dia, 2 jovens, chegou uma notícia, o conde chegou contando que havia uma ilha onde tinha vários escravos. Várias pessoas. E não conheciam Jesus. E 2 jovens, ouvindo aquilo, se dispuseram a ir. Chegaram naquela ilha, meus queridos. Tentaram evangelizar, eles eram europeus. Não era possível. O que eles falaram? Nós queremos ser escravos como eles. Se entregaram como escravos para falar do Evangelho àquelas pessoas. Por amor de Cristo, eu quero ser um escravo para alcançar essas pessoas nesse lugar. É fantástico. Depois, se você pegar, tem vários livros que contam história, tem filme que fala sobre a história dos morávios. Mas o interessante de tudo isso é que quando nós estamos em Cristo, nós somos capazes de fazer coisas por amor a Ele, que por nossas forças a gente jamais faria. Aqueles jovens fizeram uma revolução, um deles morre no processo. Mas, se o Evangelho chegou até nós hoje, aqui no Brasil, foi porque um dia lá na Europa, aquelas pessoas se movimentaram e houve uma grande revolução. A partir desses 2, começaram o processo, o Evangelho se expandiu pelos 4 cantos da terra. A personalidade não é anulada, mas transfigurada para a glória de Jesus. Por Ele nós estamos dispostos a ver o Evangelho sendo transformado através das nossas vidas. Esse novo Mestre, esse novo Redentor. A vida de fé, de confiança, ela continua crescente nas nossas vidas. Essa segunda parte, Gálatas 2:20, ele continua. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A vida cristã, portanto, é uma vida de fé contínua. Ela não para.
ela começa e ela vai na nossa vida o tempo todo. Nós vamos crescendo. A Bíblia fala que a gente começa como bebês espirituais, tomando leite. Depois a gente passa para o alimento sólido. E depois nós começamos a frutificar no dia a dia, a crescer em maturidade divina. Nós precisamos crescer para a glória do Senhor. A vida cristã é uma vida contínua, não é um ato isolado na fé, na conversão. Tem muita gente por aí que fala, eu preciso voltar ao primeiro amor como era, eu chorava pelas almas perdidas. Meu irmão, se passou 15, 20, 30 anos e você não chora pelas almas perdidas, tem alguma coisa errada com a sua vida. A nossa fé tem que ser algo contínuo. Precisamos ser usados pelo Senhor o tempo todo. A dependência diária, crescente de Cristo, não pode ser só lá atrás. Pastor, quando eu converti, eu senti arrepios. Meu querido, se o arrepio sumiu, tem alguma coisa errada na sua vida. Você precisa sentir a presença do Senhor o tempo todo. Você precisa buscar essa presença do Senhor o tempo todo, esse transbordar do Espírito Santo de Deus que está sobre as nossas vidas. É algo contínuo, não pode parar. Essa fé é direcionada ao Filho de Deus, enfatizando a sua divindade, a sua autoridade suprema. É o objeto dessa fé pessoal, relacional. Quando eu olho e falo, Jesus me amou e se entregou por mim. Queridos, eu hoje posso me entregar por amor a Ele. Salvação não é impessoal, mas é um resultado de um amor divino e sacrificial, individualizado. Martinho Lutero, ele fala assim, viveu em carne a própria experiência de Paulo. Descobriu que a paz com Deus não podia ser obtida por esforço fútil, inacabável e fracassado, mas lançando-se o amor e a misericórdia de Deus revelada por Cristo Jesus. Eu preciso viver isso. Essa fé que justifica, ela é uma confiança completa, inabalável à pessoa e na obra de Cristo. Não há mérito humano. É horrível, né? Quando alguém fala, o pastor Giovanni, não, o pastor Giovanni não faz nada, meus queridos. Cristo, através da minha pessoa. Cristo, somente Ele. Eu nem me acho digno de estar aqui. Não sei porque Ele me escolheu. Mas eu sei que por Ele eu estou disposto a fazer a sua vontade. Não me sinto capaz de fazer nada, meus queridos. Mas em Cristo, sim. Os milagres acontecem. Não há mérito humano, mas aceitação grata do dom que Deus nos dá. Cada um dom. Cada um Deus presenteia com dons, com presentes, para ser repartido com a comunidade, para ser repartido com a igreja, para ser multiplicado com a igreja. Você foi chamado para ser um instrumento do Senhor. Precisamos segurar nas mãos dEle. Falar, Senhor, me usa. Me conduza para os lugares mais difíceis. Seguro, Senhor, nas Tuas mãos eu quero andar por lugares que ninguém consegue. Pensa comigo, um alpinista muito bom, muito famoso, tentando subir uma dessas montanhas perigosas aí. Ele tentando subir com as suas próprias forças, com o seu conhecimento, ele não conhecia muito aquela região. Tentou até uma certa parte, estava ficando perigoso. De repente chega um cara da área. O cara subiu aquela montanha várias vezes. Muitas vezes. Quer chegar ao cume da montanha? O cara falou, quero. Você confia a sua vida nas minhas mãos? Eu vou te ajudar. Vou na frente, vou colocando as estacas, vou mandando a corda e a gente sobe junto. Topa? Topa. O cara coloca a vida dele nas mãos daquele outro, que tem mais experiência. Queridos, hoje é dia
de nós colocarmos as nossas vidas na mão do maior alpinista que jamais vai deixar você cair. É Jesus. Deixa Ele nos içar para lugares perigosos. E a gente vive em dias difíceis, dias de turbulências, né? Todos nós temos o coração aflito com as coisas que estão acontecendo no mundo afora. Mas se nós colocarmos as nossas vidas nas mãos de Jesus, os milagres vão acontecer através de nós. A vida vai ser diferente, nós vamos chegar a lugares altos. Deus quer levar você, meu querido, para alcançar pessoas em vários lugares. Deus quer que você alcance os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, deixa Ele te usar. Se agarre com Cristo pela fé, e Ele vai te conduzir a lugares extraordinários. Confie nele, e Ele vai te colocar em lugares altos da terra. Nós precisamos estar crucificados com Ele, viver para aquele que nos amou. Esse deve ser o nosso propósito glorioso. Paulo, ele conclui essa passagem com uma advertência solene. Não anulo a graça de Deus, porque essa justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu. Sem sentido, debalde a palavra. Anular a graça de Deus é retornar à lei como meio de justificação, tornando-se o sacrifício de Cristo desnecessário e sem valor. A graça de Deus, meus queridos, é o fundamento da nossa salvação. Esse é o princípio que governa a nossa vida. Viver pela fé no Filho de Deus significa viver para Ele. Tudo, todos os minutos da minha vida tem que ser para Ele. Tudo que eu fizer em casa é para Ele. Tudo que eu fizer no trabalho é para Ele. Toda a minha vida é dEle. Em gratidão e obediência ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não para ganhar méritos, mas porque Ele nos amou primeiro. A morte de Cristo não foi em vão. Pelo contrário, ela é a prova do amor de Deus e Ele é o único meio para a nossa justiça. Só Ele é a nossa justificação. O verdadeiro cristão, ele é liberto da escravidão da lei, vive em liberdade para servir a Deus em amor e gratidão. Estamos prontos para isso? Para viver em amor e em gratidão? Eu quero concluir pensando com os irmãos que essa mensagem de Gálatas de 11 a 21, ele é um pilar inabalável da fé reformada histórica, ressoando através de séculos a mesma urgência, a mesma verdade. Ela nos desafia a examinar onde depositamos a nossa confiança para a salvação e para a vida cristã. Onde está a nossa fé? Será que eu tenho confiado unicamente em Cristo para a salvação? Essa é a primeira e a mais vital aplicação, é que a justificação é pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. Muitas vezes, mesmo sem perceber, caímos na sutil armadilha do legalismo, achamos que somos bons demais. Podemos começar a pensar que a nossa aceitação por Deus depende do nosso bom comportamento, da frequência que eu vou à igreja, da nossa doação, do nosso serviço, ou de qualquer outra obra. O perigo dos judaizantes não reside apenas na circuncisão, mas em qualquer adição à obra consumada de Cristo. Tudo que eu quero fazer a mais do que a obra de Cristo está errado. Pergunte para você hoje, você está realmente descansando na obra da cruz para a sua justificação, ou existe alguma adição a mais que você inconscientemente acha necessário para você ser aceito por Deus? Precisa de algo mais. O que você faz ou deixa de fazer com a intenção de ganhar o favor de Deus? Lembre-se como Pedro, podemos ser levados à hipocrisia muitas vezes, vivendo de forma inconsciente com a verdade do Evangelho. Vivendo uma vida que reflete a graça recebida. Tem vivido isso? Nossa vida cristã, como a de Paulo, deve ser vivida continuamente
no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Isso significa que as obras não importam. Elas importam, mas como fruto, não como raiz. As boas obras são a evidência da fé salvadora. A resposta de um coração grato não é um meio para alcançar a salvação. Pergunte para você aí: sua vida reflete a realidade de Cristo em você? Suas escolhas, seus relacionamentos, seus serviços são motivados por amor e gratidão a Cristo? Ou por senso de obrigação legalista ou culpa? A vida em Cristo é uma vida de liberdade para amar, servir e não de escravidão a regras. E por último, a graça quebra barreiras. Esse confronto de Antioquia nos lembra que a graça de Deus derruba todas as barreiras humanas. Não há distinção entre judeu, gentio ou grego, rico, pobre, ou qualquer outra categoria de homens que criem. Na mesa do Senhor, meus queridos, somos todos um em Cristo, justificados pelo mesmo amor e sacrifício. Por isso aqui, nós chamamos de corpo de Cristo. Somos essa comunhão. Você tem agido como Pedro, permitindo que os medos e preconceitos, opressões externas, afaste você da plena comunhão com os irmãos? Tem algo errado. Vive em comunhão com os irmãos, é tempo de vivermos juntos. A mesa do Senhor é um lembrete de que todos somos pecadores salvos. Essa mensagem já dá bem, né, se hoje fosse um dia de ceia. Mas pensa nisso. A mesa é unidade. O Evangelho ele é inclusivo pela graça e é exclusivo na fé em Cristo Jesus. Prestaram atenção? O Evangelho é inclusivo na graça e exclusivo na fé em Cristo Jesus. A rocha de justificação pela fé em Cristo Jesus não é apenas obras da lei, mas é a nossa esperança. Que como Paulo possamos ser defensores da verdade, sermos firmes nesse Evangelho, né? Que possamos viver a vida que glorifique aquele que nos amou e nos achou primeiro, e nos amou de tal forma que se entregou por nós, para vivermos essa grande salvação, para vivermos esse tempo na sua presença. A Ele, somente a Ele, seja toda honra, toda glória, hoje e para todo sempre. Amém? Só Ele, meus irmãos, toda honra e toda glória para todo sempre. Amém. Vamos abaixar a nossa cabeça, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, somos gratos pela clareza da Tua palavra em Gálatas, que nos lembra da preciosidade, da suficiência da obra de Cristo na cruz do Calvário. Ajuda-nos a nunca nos desviarmos da Tua verdade, da justificação pela fé somente. Capacita-nos, Deus, pelo Teu Espírito, a viver uma vida que Te agrada. Deus, nós queremos Te agradar, não para ganhar o Teu amor, mas como resposta ao amor que já nos foi dado. Que sejamos instrumentos, Deus, da Tua unidade, da Tua verdade, nesse mundo tão corrompido. Em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas no Teu altar. Declaramos que queremos viver para o Senhor. Eu oro a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém.